Olá, família, sejam bem-vindos novamente a mais uma jornada pelos mistérios que o tempo insiste em esconder. Se ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e, claro, me diga de onde você está assistindo essa história incrível. Hoje, vamos mergulhar em um enigma que começou com a mais humilde das compras e culminou em uma descoberta que pode reescrever a história. Imagine um terreno barrento, esquecido, com uma aura de mistério que afastava qualquer um. Ninguém o queria, mas para um homem, um agricultor com as mãos calejadas pela vida, aquele pedaço de terra não era um problema, mas a única esperança. Mal sabia ele que sob aquela superfície árida jazia um segredo tão antigo e monumental que poderia reescrever a história de toda uma nação. Preparem-se, pois a jornada que vocês estão prestes a testemunhar é sobre um achado que desafiou a lógica e a compreensão, um enigma que começou com a compra de um terreno que ninguém mais ousava tocar. Suas mãos calejadas contavam a história de anos de trabalho árduo em terras que raramente retribuíam o esforço. João, um homem de 40 e poucos anos com a pele curtida pelo sol inclemente do sertão e os olhos azuis, antes cheios de um brilho juvenil, agora carregados com a fadiga de uma vida de lutas. Ele não era alto nem robusto, mas sua constituição magra escondia uma força resiliente, forjada na lida diária. Um agricultor por vocação e herança, João sempre acreditou na terra, mesmo quando ela parecia virar-lhe as costas. Emocionalmente, ele era um poço de dignidade e teimosia, um homem que não se dobrava facilmente, mas que carregava o peso de promessas não cumpridas e a sombra de um futuro incerto. A dívida que o sufocava era o fardo mais pesado. A seca dos últimos 3 anos havia dizimado suas colheitas, e o banco batia à porta, ameaçando tomar o pouco que lhe restava. Seus vizinhos, com pena, o aconselhavam a desistir, a ir tentar a sorte na cidade grande. Mas João tinha raízes profundas naquelas terras, uma conexão que ia além da lógica. Ele precisava de uma chance, de qualquer chance, para virar o jogo. Foi então que surgiu a oportunidade, ou o desespero disfarçado de oferta. Era um pedaço de matagal denso, com solo pedregoso e uma reputação de ser assombrado. Estava à venda por um preço irrisório. Ninguém queria aquele terreno. Os antigos moradores da região contavam histórias de luzes estranhas à noite, de sussurros vindos do subsolo, de uma energia que parecia repelir a vida. Mas para João, que via no abandono uma chance de recomeço, o baixo custo era a única coisa que importava. Ele hipotecou o que restava para comprar a terra maldita, a última aposta de um homem encurralado. Nos primeiros dias de trabalho, sob um sol escaldante que rachava a terra, João sentia o peso da decisão. O cheiro de terra seca e mato queimado impregnava o ar. O som constante do vento uivando entre as árvores retorcidas parecia carregar lamentos antigos. Ele começou a desmatar, cavando com a enxada, derrubando arbustos e raízes que pareciam se agarrar à terra com uma obstinação sobrenatural. Foi durante um desses dias exaustivos, perto de uma formação rochosa peculiar que se destacava na paisagem, que a enxada de João bateu em algo oco, um som abafado que ecoou de forma estranha no solo ressecado. Curioso, e com uma pontada de esperança de que talvez fosse apenas uma rocha solta, ele continuou a cavar com mais afinco. A terra cedia, revelando não uma rocha, mas uma abertura disfarçada pela vegetação e por anos de erosão. Era uma entrada, um buraco escuro e retangular que parecia levar para as entranhas da terra. Um calafrio percorreu a espinha de João, não de medo, mas de uma excitação contida, uma sensação de que ele estava prestes a tocar em algo que o tempo havia esquecido. Com a lanterna do celular tremendo nas mãos suadas, João hesitou por um instante. O ar que vinha de dentro era úmido e tinha um cheiro peculiar de terra molhada, misturada com algo metálico, quase elétrico. Era uma mistura de medo e fascínio que o impulsionava. Ele respirou fundo e, com a coragem de quem não tinha mais nada a perder, desceu o primeiro degrau improvisado, adentrando a escuridão fria do desconhecido. O que o aguardava lá embaixo não era apenas uma cova, mas um portal para um passado que ninguém ousava imaginar.
As paredes do túnel eram adornadas com símbolos estranhos, gravuras que não pareciam pertencer a nenhuma cultura ou época que João conhecesse. Não eram inscrições indígenas nem marcas de colonos. Eram desenhos complexos, geométricos e enigmáticos, que pareciam pulsar com uma energia antiga e esquecida. O túnel, estreito e claustrofóbico em alguns pontos, abria-se em outros, revelando pequenas câmaras laterais onde mais desses símbolos cobriam cada centímetro das superfícies rochosas. O ar lá dentro era pesado, quase sagrado, e um silêncio sepulcral dominava, quebrado apenas pelo eco dos passos de João e o som distante de seu próprio coração. A descoberta virou a vida de João de cabeça para baixo. Aquele terreno barato, que ele comprara por necessidade, guardava um segredo que poderia reescrever a história daquela região, ou talvez do país. Quem construiu aquele túnel? Qual era o propósito dos símbolos? Seria uma tumba, um refúgio, ou a entrada para algo muito maior e mais antigo? A premissa de um achado inesperado se transformara em uma jornada rumo ao desconhecido, conectando um agricultor humilde a um mistério ancestral que desafiava a lógica e a compreensão. A cada passo dentro daquele túnel, João sentia que estava se aproximando de uma revelação que poderia mudar não apenas sua vida, mas a percepção de todos sobre o passado oculto sob seus pés. O que mais o túnel revelaria? Que verdades esquecidas jaziam nas profundezas da terra, esperando para serem descobertas por aquele que ousou comprar o terreno que ninguém mais queria. João continuou sua descida, a luz fraca do celular mal conseguindo perfurar a densa escuridão que parecia engolir qualquer iluminação. O ar, antes apenas pesado, agora carregava uma umidade quase palpável, e o cheiro metálico se intensificava, misturado a um aroma terroso e adocicado, como o de flores que desabrocham apenas na escuridão. O túnel serpenteava, por vezes estreito, exigindo que João se espremesse entre as paredes rochosas. Por outras, abrindo-se em câmaras abobadadas, onde os símbolos geométricos se multiplicavam, cobrindo cada superfície com uma complexidade que beirava o hipnotismo. Ele passava os dedos calejados sobre as gravuras frias, sentindo a textura da pedra, tentando decifrar os padrões, as espirais e os ângulos que pareciam contar uma história incompreensível. Em uma dessas câmaras, maior que as outras, João notou uma alteração sutil no padrão dos símbolos. No centro da parede mais larga, havia uma gravura que se destacava, um círculo perfeito, do qual irradiavam linhas finas, como raios de sol, mas que terminavam em formas que lembravam sementes ou pequenas cápsulas. Ao tocar o círculo, sentiu um calor tênue, quase imperceptível, que emanava da pedra. Curioso, ele pressionou com mais força, e um leve clique ecoou no silêncio do túnel. Parte da parede girou suavemente para dentro, revelando um pequeno nicho oculto, protegido por séculos. Dentro, não havia tesouros de ouro ou joias, mas sim algo que para João parecia igualmente precioso. Um pequeno cofre feito de um metal desconhecido, de cor escura e opaca, adornado com os mesmos símbolos que cobriam as paredes. Ao lado do cofre, repousava um pergaminho enrolado, amarelado pelo tempo, mas ainda intacto. Com as mãos trêmulas, João abriu o cofre. Dentro, havia um punhado de sementes, pequenas e escuras, com um brilho quase metálico, diferentes de qualquer semente que ele já vira em sua vida de agricultor. Eram sementes que pareciam desafiar a lógica da botânica, com uma perfeição e simetria que sugeriam não serem obra da natureza comum. Ao lado das sementes, um pequeno medalhão, também de metal escuro, com o mesmo símbolo do círculo radiante gravado em sua superfície. O pergaminho, por sua vez, estava escrito em uma língua que João não conseguia reconhecer. Não era latim, nem português antigo, nem qualquer dialeto indígena que ele tivesse ouvido falar. Os caracteres eram tão enigmáticos quanto os símbolos nas paredes, mas a sensação de sua antiguidade era inegável. Aquelas sementes, o medalhão, o pergaminho, eram a prova concreta de que o túnel não era apenas uma curiosidade geológica, mas uma criação de uma civilização esquecida. Uma civilização que talvez possuía conhecimentos além da compreensão moderna. João sentiu o peso daquele segredo em suas mãos. Ele, um simples agricultor endividado, havia tropeçado em algo que poderia redefinir a história da humanidade.
A tentação de vender as sementes, o cofre, o medalhão, para quitar suas dívidas e garantir o futuro de sua família era quase insuportável. Um preço alto seria pago por tais artefatos, ele sabia. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interna clamava pela preservação, pela compreensão. Aquilo não era apenas dinheiro, era um legado, uma janela para um passado que merecia ser estudado, não comercializado. Enquanto João considerava seu dilema, um som distante, quase imperceptível, chegou aos seus ouvidos. Um ruído vindo da superfície, um ranger metálico, seguido por vozes abafadas. Seria o vento? Ou alguém havia descoberto sua ausência e viera procurá-lo? Um calafrio percorreu sua espinha. Aquele terreno, antes desprezado por todos, agora parecia atrair uma atenção indesejada. Ele não estava mais sozinho em seu segredo. O que quer que fossem aqueles sons, eles eram um lembrete de que o mundo exterior, com sua ganância e curiosidade, estava perigosamente perto de sua descoberta. João guardou apressadamente o cofre, as sementes, o medalhão e o pergaminho em sua mochila, o coração batendo forte no peito. Ele precisava de tempo, de silêncio para pensar, para entender o que havia encontrado. Mas o tempo, ele percebeu, era um luxo que talvez não tivesse mais. O mistério que ele desenterrou estava começando a desenterrar a ele mesmo. Com o coração ainda martelando contra as costelas, João apagou a lanterna do celular, submergindo-se em uma escuridão quase total. Os sons da superfície, agora mais claros, vozes roucas, o motor de um veículo que parecia se aproximar, eram um aviso brutal de que a solidão de sua descoberta havia chegado ao fim. Ele recuou devagar, cobrindo os artefatos com a mochila e se esgueirando pelas paredes úmidas do túnel, seus ouvidos aguçados tentando captar cada fragmento de conversa. O cheiro de terra molhada e metal parecia intensificar a sensação de perigo iminente. Ele não podia ser pego ali, não com o que tinha em mãos. A cada passo de volta, a tentação de se desfazer dos itens, de fingir que nada havia encontrado, lutava com a convicção crescente de que aquilo era algo grandioso demais para ser ignorado, ou, pior, roubado. Ao se aproximar da entrada, João esperou, espiando cautelosamente por entre as folhagens. A luz do sol cegou-o por um instante, mas logo seus olhos se ajustaram. Uma caminhonete preta, imponente e lustrosa, estava estacionada na borda de seu terreno, um contraste gritante com a miséria daquelas terras. 2 homens corpulentos, com roupas escuras e semblantes fechados, desciam do veículo, seus olhares varrendo a propriedade com uma frieza calculista. E então ele o viu. Saindo da caminhonete com uma lentidão quase teatral, o coronel Eurico Ribeiro, um homem de seus 60 anos, com uma postura ereta que denotava autoridade e uma barriga proeminente que falava de banquetes e privilégios. Seus olhos, pequenos e astutos, analisavam o terreno de João com um interesse que nunca antes havia demonstrado. O coronel Ribeiro era uma figura conhecida na região, um latifundiário com terras que se estendiam por quilômetros, um poder político e econômico que sufocava os pequenos agricultores. Ele era a personificação da ganância, um homem que não se importava com a história ou a terra, apenas com o lucro que podia extrair delas. João sentiu um nó na garganta. O coronel nunca se interessara por aquele pedaço de mato improdutivo. Por que agora? A resposta amarga e gelada formou-se em sua mente. Alguém sabia, ou suspeitava. João, por acaso está brincando de esconde-esconde na sua nova fazenda? A voz do coronel Ribeiro, grave e carregada de escárnio, cortou o ar. Não havia surpresa em seu tom, apenas uma certeza incômoda. João saiu de seu esconderijo forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Coronel Ribeiro, que surpresa o senhor por aqui. Surpresa? Ora, João, eu sou um homem de negócios. E negócios, meu caro, estão sempre à vista. O coronel se aproximou, seus olhos fixos na área onde João estivera trabalhando intensamente. Ouvi dizer que o senhor andou fazendo umas descobertas interessantes por aqui. Algo que o banco não gostaria de saber que está escondendo, talvez? As palavras do coronel eram um golpe direto, uma ameaça velada que atingia a raiz do dilema de João. Ele sabia de sua dívida, de sua situação vulnerável.
O coronel estava ali para explorar isso, para comprar seu silêncio ou pior, tomar sua descoberta. Não sei do que o senhor está falando, coronel. Apenas estou trabalhando na minha terra. O coronel riu, um som seco e sem humor. Ah, João, não me tome por tolo. Há rumores, coisas estranhas acontecendo neste pedaço de chão. E eu tenho interesse em tudo o que acontece nas minhas redondezas, inclusive no que o senhor desenterrou. Seus olhos, por um instante, desviaram para a mochila de João, um olhar que não passou despercebido. Sabe, João, eu poderia ser generoso. Poderia ajudá-lo a sair do vermelho. Poderia até mesmo dar-lhe uma oportunidade em minhas terras, se o senhor for cooperativo. A palavra cooperativo foi dita com uma entonação que soava mais como obediente. João sentiu a pressão. As sementes, o medalhão, o pergaminho, o peso deles em sua mochila parecia aumentar a cada segundo. Vender aquilo para o coronel significaria dinheiro rápido, a salvação de sua família da miséria, mas também significaria entregar um legado, uma história que parecia pertencer a todos, nas mãos de um homem que só via cifrões. Era um dilema excruciante. Preservar a história e arriscar a ruína de sua família, ou salvar sua família e condenar um segredo ancestral ao esquecimento ou à exploração indevida. Enquanto o coronel continuava a falar sobre oportunidades e benefícios mútuos, João percebeu que os dois capangas haviam se espalhado, um deles se aproximando perigosamente da entrada do túnel, disfarçando a inspeção como uma caminhada casual. O coronel não estava ali apenas para negociar. Ele estava ali para vigiar, para intimidar, para garantir que João não escapasse com nada. O agricultor sentiu um calafrio percorrer a espinha. O mistério não estava apenas sob seus pés, mas agora também pairava sobre sua cabeça. Uma sombra poderosa e perigosa. Ele precisava de uma estratégia, e rápido, antes que sua descoberta se tornasse sua ruína. O coronel Ribeiro era apenas o primeiro sinal de que o mundo exterior estava cobiçando o que jazia oculto, e o jogo de gato e rato havia acabado de começar. O coronel Ribeiro sorria, um gesto calculista que não alcançava seus olhos frios. Não se faça de desentendido, João. As terras do meu lado da cerca não produzem fofocas à toa. Meu pessoal viu sua movimentação, sua obsessão com esse cantinho sem vergonha. E para alguém com o banco no encalço, essa obsessão é no mínimo curiosa. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, e o cheiro forte de charuto e loção pós-barba cara invadiu o espaço pessoal de João. Vamos ser francos. Você achou alguma coisa, e essa coisa, seja lá o que for, tem um valor. Um valor que pode te tirar do buraco ou te afundar de vez, dependendo de como você jogar suas cartas. Um dos capangas, um homem com um olhar particularmente vazio, tossiu discretamente e o som parecia vir da direção da entrada do túnel. João sentiu o sangue gelar. Eles já sabiam, ou pelo menos tinham uma ideia muito boa. Não encontrei nada além de pedras e mato, coronel. João insistiu, sua voz soando mais fraca do que ele pretendia. Estou apenas tentando limpar o terreno para plantar. Minha família precisa disso. Sua família? O coronel zombou, cruzando os braços. A família de João sempre foi um fardo, não é? A doença da sua filha, a boca que precisa ser alimentada. Eu posso resolver isso, João. Um bom preço pelo terreno. Um preço que quita suas dívidas e ainda sobra para o tratamento da menina. Pense nisso. Ou, se preferir, podemos deixar o banco fazer o trabalho sujo. E quem sabe o banco não ache nada além de mato nesse pedaço de terra. Mas eu, João, eu tenho recursos para encontrar coisas onde ninguém mais encontra. A ameaça era clara como a água, e a menção à sua filha, Maria, de apenas 10 anos, que sofria de uma doença respiratória crônica, atingiu João em cheio. Era o ponto fraco que o coronel havia mirado com precisão cirúrgica. João cerrou os punhos, seu olhar se fixando no coronel. Minha filha não tem nada a ver com isso. Tudo tem a ver com tudo, meu caro, especialmente quando se trata de dinheiro e poder. O coronel retrucou, seu sorriso se alargando. Pense na oferta. Eu volto amanhã, ao pôr do sol. Espero que até lá você tenha limpado sua cabeça e esteja pronto para ser razoável. Com um aceno de cabeça para seus homens, o coronel Ribeiro virou-se e entrou na caminhonete, deixando João sozinho,
com o peso do mundo sobre os ombros e o cheiro do charuto do coronel impregnado no ar. Os capangas demoraram um pouco mais, um deles fazendo uma inspeção mais demorada perto da entrada do túnel, antes de finalmente entrarem no veículo e partirem, levantando uma nuvem de poeira vermelha. João esperou até que a caminhonete desaparecesse no horizonte. Ele sabia que eles estariam vigiando. O terreno que ninguém queria agora era o centro de uma disputa perigosa. Correndo de volta para a entrada do túnel, ele tentou disfarçar a abertura com alguns galhos e pedras, embora soubesse que era um esforço inútil para olhos treinados. O que fazer? O dilema se intensificava a cada batida do seu coração. Sua família, sua pequena Maria, precisava daquele dinheiro, mas as sementes, o medalhão, o pergaminho, eram uma janela para algo maior, um segredo que não pertencia a um homem ganancioso como o coronel. Ao chegar em casa, o sol já se punha, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. O cheiro de café fresco e pão caseiro o saudou, um contraste agridoce com a tensão que carregava. Ana, sua esposa, uma mulher forte e de poucas palavras, mas com um olhar que compreendia tudo, o esperava na porta. Ao seu lado, Maria, com os olhos grandes e curiosos, tossindo levemente. "João, você está pálido. O que aconteceu?" Ele a abraçou, a pequena Maria apertando-se em suas pernas. "Ana, eu preciso te mostrar uma coisa." Na penumbra da pequena casa, sob a luz bruxuleante de uma lamparina, João revelou o cofre, as sementes, o medalhão e o pergaminho. Os olhos de Ana se arregalaram. Ela pegou uma das sementes, sentindo sua textura incomum. "O que é isso, João? De onde veio?" João contou-lhe sobre o túnel, sobre os símbolos, sobre a visita do coronel Ribeiro e sua oferta, ameaça. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pela tosse intermitente de Maria. "Dinheiro, João. Dinheiro para Maria." Ana disse, sua voz embargada, os olhos fixos nas sementes. "Podemos pagar o médico, os remédios, podemos dar uma vida melhor para ela. Mas, Ana, isso não é só dinheiro. É história. É algo que não se pode vender assim." João tentou argumentar, sentindo a divisão interna começar a se formar. "E o que a história fará por Maria, João?" "A história não paga as contas," ela respondeu. A frustração e o desespero evidentes em seu tom. A primeira rachadura no alicerce de sua união, antes inabalável, começava a aparecer. A família, sua maior motivação, agora se tornava também a fonte de seu maior dilema. Naquela noite, enquanto tentava dormir, João ouviu um barulho sutil do lado de fora. Um assobio baixo, quase inaudível, seguido de um estalo. Ele se levantou e espiou pela fresta da janela. Na escuridão, uma sombra se movia furtivamente perto do seu galinheiro. O coronel não estava brincando. A vigilância havia começado, e o perigo estava mais perto do que ele imaginava. A cada minuto, a teia de intriga e ameaça se apertava em torno de João e de sua descoberta. Ele precisava proteger sua família e o segredo que o destino havia colocado em suas mãos. Mas como? E o que mais o coronel faria para conseguir o que queria? João mal pregou os olhos naquela noite. O assobio e o estalo, seguidos pela sombra furtiva, não saíam de sua mente. Cada rangido da casa, cada folha seca arrastada pelo vento, parecia um passo na escuridão, um lembrete da presença constante e ameaçadora do coronel. Ao amanhecer, a tensão era quase palpável no ar pesado de sua pequena propriedade. Ele encontrou o portão do galinheiro aberto e algumas galinhas desaparecidas. Pequenas sabotagens, sutis o suficiente para serem atribuídas ao acaso ou a algum animal silvestre, mas que para João eram sinais claros da vigilância do coronel. Aquele homem não estava brincando. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Ferramentas de trabalho apareceram danificadas. O motor de seu velho trator engasgava inexplicavelmente, e a cerca que ele havia consertado com tanto esforço foi derrubada em alguns pontos. A cada incidente, a irritação de Ana crescia, transformando-se em discussões cada vez mais acaloradas. "É ele, João! Ele está nos cercando! Quer nos forçar a vender!" ela exclamava, a voz embargada pelo medo e pela raiva. "Não podemos lutar contra um homem como o coronel. Pense em Maria, no que ele disse sobre ela." João sentia-se encurralado. Ele tentava argumentar.
explicando a Ana a importância do que havia encontrado, a singularidade das sementes, a promessa de um conhecimento ancestral que não podia ser entregue a um homem sem escrúpulos. Mas Ana, com os olhos fixos na tosse persistente da filha, via apenas a oportunidade de salvação. Conhecimento não cura, João. O que faremos quando Maria precisar de um médico e não tivermos um tostão? O que faremos quando o banco levar tudo? A divisão interna na família se aprofundava e a dor de ver Ana e Maria sofrendo era um fardo quase insuportável para João. Ele passava as noites estudando o pergaminho e as sementes sob a luz fraca da lamparina. O pergaminho, com seus símbolos indecifráveis, era um mistério impenetrável. As sementes, contudo, o fascinavam. Eram escuras, com um brilho metálico que parecia absorver a luz e incrivelmente resistentes. Em um ato de desespero e esperança, João decidiu plantá-las. Preparou um pequeno canteiro isolado, longe dos olhos curiosos, e as enterrou com o cuidado de quem planta um futuro. Ele não sabia o que esperava, mas a intuição de agricultor lhe dizia que aquelas sementes eram diferentes. Certa tarde, enquanto João trabalhava no canteiro secreto, um dos capangas do coronel, o de olhar vazio, apareceu na divisa do terreno, fingindo inspecionar a cerca. Seus olhos, no entanto, estavam fixos em João. Coronel Ribeiro mandou um recado, João, disse o homem à voz monótona. Ele está perdendo a paciência. Disse que se o senhor não tomar uma decisão logo, ele terá que ajudar o banco a acelerar as coisas. E quem sabe, o banco não ache acidentalmente algo interessante no seu terreno. A ameaça era velada, mas o significado era claro. O coronel não hesitaria em usar a dívida de João como alavanca para tomar o terreno e, consequentemente, a descoberta. O medo se misturou à raiva em João. Ele não podia ceder. Não depois de tudo o que havia encontrado, não depois de sentir a energia daquele túnel. Ele precisava de tempo, precisava entender. Mas o tempo era um luxo que o coronel não estava disposto a conceder. Naquela noite, a tosse de Maria piorou significativamente e Ana o confrontou novamente, os olhos marejados de lágrimas. João, por favor, não podemos mais esperar. Venda, pense na nossa filha. A discussão foi longa e dolorosa, terminando com Ana se afastando para cuidar de Maria, deixando João sozinho com sua angústia e o peso de sua decisão. Ele sabia que o coronel estava apertando o cerco, usando a vulnerabilidade de sua família contra ele. A cada dia, o dilema ético se tornava um tormento mais profundo, e a linha entre preservar um legado e salvar sua família se tornava mais tênue. Ele precisava de uma solução, e rápido, antes que tudo desmoronasse. O que o coronel faria a seguir para garantir seu objetivo? E como João poderia proteger sua família e o segredo que o destino havia colocado em suas mãos? A noite trazia consigo não apenas o frio da serra, mas também a sombra de um perigo iminente. A noite trazia consigo não apenas o frio da serra, mas também a sombra de um perigo iminente. João tentou encontrar refúgio no sono, mas sua mente fervilhava com a imagem de Maria tossindo e a voz ameaçadora do coronel Ribeiro. Ao amanhecer, a realidade se impôs com brutalidade renovada. O assobio e o estalo da noite anterior eram apenas o prelúdio. Ele encontrou o portão do galinheiro aberto, e não apenas algumas galinhas desaparecidas, mas a pequena horta de Ana, cuidadosamente cultivada para o sustento da família, havia sido pisoteada. Pequenas sabotagens, sutis o suficiente para serem atribuídas ao acaso ou a algum animal silvestre, mas que, para João, eram sinais claros da vigilância e da crueldade do coronel. Aquele homem não estava brincando. Nos dias seguintes, a pressão aumentou de forma insuportável. Ferramentas de trabalho apareceram danificadas de forma irreparável. O motor de seu velho trator engasgava inexplicavelmente, e a cerca que ele havia consertado com tanto esforço foi derrubada em vários pontos, permitindo que o gado vizinho invadisse e destruísse o pouco de pasto que restava. A cada incidente, a irritação de Ana crescia, transformando-se em discussões cada vez mais acaloradas e desesperadas. É ele, João. Ele está nos cercando, quer nos forçar a vender, ela exclamava, a voz embargada pelo medo e pela raiva. Não podemos lutar contra um homem como o coronel. Pense em Maria, no que ele disse sobre ela. Nossa filha lhe está piorando, João.
João sentia-se encurralado, a cada dia mais isolado em sua convicção. Ele tentava argumentar, explicando a Ana a importância do que havia encontrado, a singularidade das sementes, a promessa de um conhecimento ancestral que não podia ser entregue a um homem sem escrúpulos. Mas Ana, com os olhos fixos na tosse persistente da filha, via apenas a oportunidade de salvação, a única saída para a miséria e a doença. Conhecimento não cura, João. O que faremos quando Maria precisar de um médico e não tivermos um tostão? O que faremos quando o banco levar tudo e o coronel nos expulsar daqui? A divisão interna na família se aprofundava e a dor de ver Ana e Maria sofrendo era um fardo quase insuportável para João, um tormento que corroía sua alma. Ele passava as noites estudando o pergaminho e as sementes sob a luz fraca da lamparina. O pergaminho, com seus símbolos indecifráveis, era um mistério impenetrável, mas as sementes, contudo, o fascinavam. Eram escuras, com um brilho metálico que parecia absorver a luz e incrivelmente resistentes. Em um ato de desespero e esperança, João decidiu plantá-las. Preparou um pequeno canteiro isolado, longe dos olhos curiosos, e as enterrou com o cuidado de quem planta um futuro, uma última aposta contra o destino. Ele não sabia o que esperava, mas a intuição de agricultor lhe dizia que aquelas sementes eram diferentes, que guardavam um segredo próprio. Para sua surpresa, em poucos dias, algo começou a brotar. Não eram brotos comuns. As pequenas hastes que emergiam da terra eram de um verde quase fluorescente, com uma textura que parecia mais metálica do que vegetal. Cresciam com uma velocidade assustadora, muito além de qualquer planta que João já vira. Em uma semana, já eram pequenas mudas robustas, com folhas largas e brilhantes, que capturavam a luz da manhã de uma forma peculiar. A visão delas, tão vibrantes e cheias de vida em meio à aridez de seu terreno, reacendeu uma faísca de esperança em João, mas também um temor crescente. Aquelas plantas eram extraordinárias, e se o coronel descobrisse, o perigo se tornaria ainda maior. Certa tarde, enquanto João trabalhava no canteiro secreto, tentando disfarçar as mudas com galhos e folhas secas, um dos capangas do coronel, o de olhar vazio, apareceu na divisa do terreno, não mais fingindo inspecionar a cerca, mas com uma postura abertamente ameaçadora. Seus olhos, no entanto, estavam fixos em João, e não nas mudas ainda bem escondidas. Coronel Ribeiro mandou um recado, João, disse o homem, a voz monótona e gélida. Ele está perdendo a paciência. Disse que, se o senhor não tomar uma decisão logo, ele terá que ajudar o banco a acelerar as coisas. E quem sabe o banco não ache acidentalmente algo interessante no seu terreno. Ou talvez, acidentalmente, a saúde da sua filhinha possa ter uma recaída séria. A ameaça era velada, mas o significado era claro e macabro. O coronel não hesitaria em usar a dívida de João como alavanca e agora a própria vida de Maria como refém para tomar o terreno e, consequentemente, a descoberta. O medo se misturou à raiva em João, um furor que ele raramente sentia. Ele não podia ceder. Não depois de tudo o que havia encontrado, não depois de sentir a energia daquele túnel e ver a vida brotar das sementes. Ele precisava de tempo, precisava entender. Mas o tempo era um luxo que o coronel não estava disposto a conceder. Naquela noite, a tosse de Maria piorou significativamente, tornando-se mais seca e dolorosa. E Ana o confrontou novamente, os olhos marejados de lágrimas e o desespero estampado em cada palavra. João, por favor, não podemos mais esperar. Venda. Pense na nossa filha. Ele vai matá-la se você não o fizer. A discussão foi longa e dolorosa, terminando com Ana se afastando para cuidar de Maria, deixando João sozinho com sua angústia e o peso de sua decisão. Ele sabia que o coronel estava apertando o cerco, usando a vulnerabilidade de sua família contra ele de uma forma cruel e definitiva. A cada dia, o dilema ético se tornava um tormento mais profundo, e a linha entre preservar um legado e salvar sua família se tornava mais tênue, quase inexistente. Ele precisava de uma solução, e rápido, antes que tudo desmoronasse. O que o coronel faria a seguir para garantir seu objetivo? E como João poderia proteger sua família e o segredo que o destino havia colocado em suas mãos? A noite trazia consigo não apenas o frio da serra,
mas também a sombra de um perigo iminente e a sensação de que o tempo estava se esgotando rapidamente. A noite trazia consigo não apenas o frio da serra, mas também a sombra de um perigo iminente e a sensação de que o tempo estava se esgotando rapidamente. João sentia o peso de cada minuto, cada batida do seu coração ecoando o tormento que o consumia. Maria, sua pequena, tossia de forma mais constante, um som seco e doloroso que rasgava a alma de João e acendia o desespero nos olhos de Ana. A doença parecia avançar a passos largos, impulsionada talvez pela tensão que pairava sobre a casa ou pela falta de recursos que se aprofundava a cada dia. Na manhã seguinte, a ameaça do coronel Ribeiro tomou uma forma ainda mais cruel e direta. Um grupo de homens liderados pelo capanga de olhar vazio apareceu no terreno de João. Desta vez não houve disfarces. Eles derrubaram o velho barracão de ferramentas, o único abrigo para os poucos implementos agrícolas que João ainda possuía, e atearam fogo a uma pequena área de plantio de subsistência, o pouco que restava para alimentar a família. A fumaça preta subia densa no céu, um símbolo sombrio da destruição e da impiedade do coronel. Isso é um aviso, João, rosnou o capanga, enquanto João observava impotente suas últimas esperanças virarem cinzas. O coronel disse que não quer mais esperar. A próxima vez, o fogo pode ser na sua casa. E sobre a menina, doenças respiratórias no inverno. São coisas muito sérias, não é? A brutalidade do ato e a menção explícita a Maria atingiram João como um golpe físico. A raiva borbulhou em seu peito, mas foi sufocada pelo medo paralisante. Ele sabia que o coronel não estava brincando. Hannah, ao ver a fumaça e a destruição, correu para ele, os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando Maria em seus braços. João, por favor, não podemos mais. Ele vai nos matar. Ele vai matar nossa filha. Venda, venda essa terra amaldiçoada. A voz de Ana era um lamento, uma súplica que João não conseguia ignorar. A divisão interna havia se tornado um abismo, e a perspectiva de perder Maria era uma dor que superava qualquer legado ou descoberta. Enquanto a fumaça ainda se dissipava, João correu para o canteiro secreto, onde havia plantado as sementes. As mudas haviam crescido de forma espantosa. Eram agora pequenas árvores, talvez com 1 metro de altura, com troncos finos e flexíveis de um tom acobreado e folhas que pareciam esculpidas em esmeralda polida, refletindo a luz de forma quase mágica. A aura que emanava delas era quase palpável, um calor suave e uma energia que acalmava sua angústia por um breve momento. Ao tocar uma das folhas, João sentiu uma vibração sutil, quase como um pulsar vivo. Ele percebeu que as plantas, além de seu crescimento acelerado e aparência incomum, exalavam um aroma adocicado, um cheiro que ele jurava ter sentido antes, em algum lugar. De repente, um lampejo de memória. O cheiro adocicado. Ele o havia sentido no túnel, em algumas das pequenas câmaras laterais onde os símbolos enigmáticos cobriam as paredes. As plantas do túnel. Seria possível que as sementes fossem da mesma espécie que outrora cresceu naquele lugar misterioso? Com uma nova urgência, João voltou ao pergaminho, desta vez com uma perspectiva diferente. Ele não procurava mais por palavras, mas por padrões. E ali, em uma das gravuras mais complexas, ele notou uma representação estilizada que se assemelhava estranhamente às mudas que brotavam em seu quintal. Ao lado, havia o desenho de um ser humano e algo que parecia ser uma tosse. E logo abaixo, um símbolo que parecia ser um raio de sol atravessando uma folha, acompanhado de uma figura que lembrava o medalhão que ele havia encontrado. Uma teoria audaciosa começou a se formar na mente de João. E se aquelas plantas não fossem apenas uma curiosidade botânica, mas a chave para algo muito maior? E se elas tivessem propriedades curativas? Ou ainda mais, e se o túnel fosse um antigo laboratório, ou um templo dedicado a essa planta, e o pergaminho uma espécie de manual de instruções? A tosse de Maria ecoou em seus ouvidos, e a ideia de que a salvação de sua filha pudesse estar ali, brotando em seu próprio quintal, acendeu uma nova e desesperada esperança. Mas se o coronel descobrisse o verdadeiro potencial dessas plantas, a situação se tornaria ainda mais perigosa. João tinha que agir, e rápido. Ele precisava entender o que tinha em mãos antes que tudo fosse perdido para sempre. O tempo estava se esgotando,
e a vida de Maria dependia de sua coragem e de sua capacidade de desvendar um mistério ancestral. O que ele faria com essa nova e perigosa informação? Como ele poderia proteger sua família e, ao mesmo tempo, desvendar o segredo que o destino lhe havia confiado? A noite trazia consigo não apenas o frio da serra, mas também a sombra de um perigo iminente e a sensação de que o tempo estava se esgotando rapidamente. João sentia o peso de cada minuto, cada batida do seu coração, ecoando o tormento que o consumia. Maria, sua pequena, tossia de forma mais constante, um som seco e doloroso que rasgava a alma de João e acendia o desespero nos olhos de Ana. A doença parecia avançar a passos largos, impulsionada talvez pela tensão que pairava sobre a casa ou pela falta de recursos que se aprofundava a cada dia. Naquela mesma noite, em um ato de fé e desespero, João preparou um pequeno extrato das folhas brilhantes das mudas, seguindo a intuição e as enigmáticas gravuras do pergaminho que pareciam indicar um método. Com as mãos trêmulas, ele deu uma pequena porção a Maria, que tossia sem parar. Horas se passaram em uma agonia silenciosa, até que lentamente a tosse da menina começou a diminuir. Sua respiração se tornou mais suave. Ana e João observaram, descrentes, enquanto o sono finalmente vencia a doença, trazendo um alívio que parecia um milagre. A planta era, de fato, a cura. Ao amanhecer, a ameaça do coronel Ribeiro tomou uma forma ainda mais cruel e direta. Um grupo de homens, liderados pelo capanga de olhar vazio, apareceu no terreno de João, desta vez acompanhados do próprio coronel, que desceu de seu carro de luxo com um sorriso vitorioso. "Chega de joguinhos, João!" Ribeiro rosnou, seus olhos fixos no terreno. "O banco está tomando sua propriedade hoje, e se você ousar resistir, saiba que a doença de sua filha pode ter uma recaída bem séria." Mas antes que os homens pudessem avançar, a voz fraca de Maria ecoou da casa. "Pai, eu estou melhor." Aquelas palavras e a visão de Maria, pálida mas sorrindo fracamente na porta, foram o combustível que João precisava. Ele se postou diante do coronel, os olhos flamejantes de raiva e determinação. "Você não vai levar nada, coronel. Este terreno é mais do que terra, é história. E as plantas que ele guarda são a cura. A salvação da minha filha é a prova." Enquanto falava, João apontou para o canteiro secreto, onde as árvores acobreadas brilhavam sob o sol da manhã. A notícia da cura de Maria, embora ainda um sussurro, já havia começado a se espalhar pela pequena comunidade. Em uma virada dramática, um professor universitário que João havia contatado secretamente dias antes, alertado por um vizinho que testemunhara as sabotagens do coronel, chegou com a imprensa local e alguns estudantes. A visão das plantas, a história do túnel e principalmente a recuperação de Maria foram inegáveis. O coronel Ribeiro, pego em flagrante, com suas ameaças e a tentativa de expropriação expostas publicamente, viu seu império de ganância desmoronar. A mídia revelou seu histórico de abusos e suas ligações com o banco, que rapidamente se viu forçado a recuar. O coronel foi investigado e, eventualmente, desmascarado, perdendo sua influência e poder. João, o agricultor humilde, tornou-se o guardião de um legado inestimável. A planta, batizada provisoriamente de Luz da Serra, foi estudada por cientistas e suas propriedades medicinais confirmadas, revolucionando o tratamento de doenças respiratórias. O terreno de João e o túnel foram declarados patrimônio histórico e científico, transformando-o em um centro de pesquisa e preservação, atraindo pessoas de todo o país. Maria se recuperou completamente, e a família de João, antes à beira da ruína, encontrou não apenas a salvação, mas um propósito maior, mostrando que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no conhecimento e na coragem de protegê-lo. Essa história nos lembra que, muitas vezes, os maiores tesouros estão escondidos nos lugares mais inesperados, esperando serem descobertos por aqueles que ousam olhar além do óbvio, por aqueles que veem esperança onde outros veem apenas terra e abandono. A coragem de um homem humilde mudou o destino de sua família e de muitas outras, provando que a verdadeira força reside na integridade e na defesa do que é certo. E você, família? O que achou dessa jornada de mistério e superação? Deixe seu like
Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias e me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo e qual segredo você acredita que ainda está escondido sob nossos pés, esperando para ser revelado. A verdade, meus amigos, é uma semente que, uma vez plantada, floresce para sempre, iluminando os caminhos mais escuros da história.